Beleza, doutores e doutoras? Eu sou o Jean Clema, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, que é um oferecimento da Bonafide. Já deixo o convite na largada aqui, você que está nos ouvindo, advogado, está precisando de mais clientes, não quer mais ficar dependendo só de indicação de clientes na advocacia, não deixe de conferir o link que está na descrição desse episódio e veja aí como que a Bonafide pode te ajudar a expandir a sua carteira de clientes. Recadinho dado, hoje nós vamos falar como faturar mais e como conseguir clientes no direito bancário. É uma área que está sendo bem procurada entre os advogados e para nos ajudar nesse bate-papo, a gente conta com a doutora Mona Lisa Crepe, que é especialista no direito bancário, já é bastante conhecida nessa área, vai compartilhar hoje conosco qual que é o caminho para atingir bons resultados, erros, acertos que ela teve nessa jornada, enfim, fica à vontade, doutora Mona Lisa, para cumprimentar os nossos ouvintes e também se apresentar aí da maneira que você mais gosta. Olá, estou muito grata pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um tema de uma matéria que eu tenho um propósito muito grande, um amor muito grande nesse tema do direito bancário. Então, para mim é uma honra estar aqui e compartilhar. Pode ter certeza que todo o conhecimento que for compartilhado, ele vai agregar na carreira do advogado. Então, eu peço que anotem tudo que eu for falar aqui, porque eu vou entregar muito conteúdo de valor. Um conteúdo que realmente seja transformador, que seja valioso nesse tempo dedicado, tanto meu quanto do Jean. Gostaria que chamasse de doutor Jean? Não, não, só Jean mesmo, não sou advogado, apesar de muitas pessoas fazerem essa pergunta, mas eu acabo não preciso do doutor não. Mas fica à vontade. Agradeço também o convite, né, Jean, de estar aqui para compartilhar essa experiência da advocacia bancária. Eu advogo, Maravilha. sou jovem advogada, né, advogo já, eh, desde 2017. E já Aham. começa com uma crença limitante de muitos advogados. Para ter retorno, para ter sucesso, precisa ter mais de 5 anos na carreira como advogado? Então, eu já logo inicio dizendo que não. Você precisa ter o caminho certo, o nicho certo, uma estratégia bem organizada, para que você já comece, mesmo sendo jovem advogado, a ter muito retorno financeiro na advocacia. Não existe mais aquela tradicional advocacia que o bom advogado é aquele que tem anos de experiência. Não, o bom advogado é aquele que tem a estratégia certa. Sim, isso é uma coisa que a gente sempre comenta também, que não é só a parte técnica, lógico que a experiência conta muito. Isso aí tem seu valor, isso é inegável, né. Não que a gente está anulando a experiência. É um dos caminhos, você trabalhar 5, 10, 20 anos e sua advocacia ser bem-sucedida por isso. Depois de fazer pós, mestrado e tudo mais, mas não é o único caminho. Tem outras formas. Se você for bem conhecido, usar o marketing ao seu favor, ter estratégias de negócios, estratégias usadas por outros segmentos, trazer isso para a advocacia, também é uma forma de você errar menos, ir mais rápido e não necessariamente precisar ali de 5, 10 anos para atingir um sucesso. E a sua trajetória, doutora Mona Lisa, é de certa forma recente. Então conta um pouco aí, como que está a sua advocacia hoje, como que foi sua jornada, quando você começou como associada, já abriu escritório, você pegava meio de tudo ou não, já começou focada em bancário? Conta um pouco pra gente, como que foi a sua trajetória? A minha trajetória, ela é baseada em cima de um grande propósito. Eu falo que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer com muito propósito para prosperar, né? Antes de advogar, eu fui funcionária em uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Trabalhei por 7 anos, na época não cursava direito, era simplesmente aquela funcionária que batia as metas, que vendia empréstimos, financiamentos, seguros, consórcios, abria conta, vendia tudo que existe de produtos bancários dentro da agência. Até que um dia eu ofereci um produto bancário para o meu pai, que se chama Pronaf. O meu pai, ele é agricultor, né, tem lavoura de café, e naquela época eu acreditava que eu estava ajudando as pessoas na área do banco, né, vendendo um produto para ajudar uma família. Resumidamente, passou um ano, teve uma geada muito forte, o meu pai perdeu toda a lavoura de café e para poder ele pagar a dívida do banco, o meu pai tentou suicídio, porque para ele se matando, ele conseguiria ali extinguir a dívida para não deixar a dívida para os familiares.
Nesse dia, eu tive um impacto muito forte dentro do meu pensamento, porque eu pensei: "Eu achei que eu estava ajudando a pessoa que eu mais amo nessa vida, e por pequenos detalhes eu quase matei o meu pai. Eu não estou no lugar aonde eu ajudo as pessoas", porque as pessoas, eles têm muito problemas quando são clientes dos bancos, depressão, divórcio, suicídio, porque as dívidas matam. Nesse momento, eu pensei: "Eu vou cursar direito, vou fazer uma faculdade e o que eu puder ajudar as famílias a saírem do endividamento, eu irei fazer". Na semana seguinte, na próxima oportunidade que eu tive, eu já me matriculei numa faculdade de direito próxima à minha cidade, que a minha cidade não tem, e já iniciei o meu curso de direito com esse objetivo desde o primeiro período. Porque quando eu trabalhava dentro do banco, nos intervalos, eu sempre escutava o setor jurídico dizer que os advogados perdiam ações bancárias por falta de conhecimento nos produtos bancários. E eu peguei dessa grande dificuldade, desse momento de tristeza, para se tornar uma oportunidade, porque eu pensei: de produto bancário eu entendo. E eu fiz 5 anos, né, cursando direito, continuei trabalhando no banco, mas com uma outra intenção. Eu comecei a entender todo o mecanismo, todo o ecossistema, para que depois, quando eu me formasse e abrisse o meu escritório, eu tivesse isso ao meu favor. E assim eu fiz, né, prestei o exame da OAB, já iniciei a advogar sem nenhuma experiência, porque não tivemos, né, ensino prático na faculdade, como gestão de escritório, como prospecção de clientes, como toda essa organização. Abri meu escritório bem simples, mas com um objetivo e uma vontade muito grande de crescer. E aí aqueles clientes que já haviam contratado empréstimos comigo me ligava: "Tá descontando esse empréstimo até hoje, tô tendo Uhum. esse problema aqui". Aí eu comecei a falar: "Vem no meu escritório, que agora eu trabalho num outro setor, agora eu me formei, sou advogada, eu posso te ajudar de outra forma". E aí sozinha, sem nenhuma experiência nem processual, eu comecei a distribuir os meus primeiros processos. E eu percebi que quando a gente inicia, a gente não tem uma base, não tem um banco de dados, não tem modelos, né? E eu fui desenvolvendo do meu jeito simples as minhas primeiras petições. E eu percebi que eu fui tendo liminares deferidas, sentenças procedentes, eu vi que o banco ofertava muita proposta de acordo. Então eu percebi que a metodologia que eu estava aplicando nas minhas humildes petições iniciais, elas estavam validadas devido ao meu conhecimento no produto bancário. Legal. Então eu iniciei nessa jornada. Então o meu propósito hoje é, de uma forma direta ou indireta, ou eu atendendo o cliente de ponta no meu escritório físico, no nosso escritório online, ou até mesmo compartilhando esse conhecimento com o máximo de advogados possíveis, para ajudar as famílias a saírem dos endividamentos, que para mim é muito valioso esse trabalho. E o direito bancário, ele proporciona isso, né? A gente trabalhar com o que a gente gosta, fazendo bem para outra pessoa e ter um retorno financeiro muito grande. Sim, muito interessante mesmo a sua história. E eu vejo que muitos advogados também estão até atuando em alguma área do direito, mas não é aqui que está meu coração, né. Hoje eu estou nisso aqui, mas eu gostaria de estar em outra área, né. Porventura, quem está nos ouvindo atua em outra área e fala: "Poxa, eu simpatizo com esse sentimento, gostaria de ir para a parte bancária", enfim, é possível fazer essa migração? É possível fazer essa transição de área de atuação? Você teria alguma dica para o advogado que está nos ouvindo, atua ali talvez com trabalhista, com previdência e gostaria de ir para o bancário, é possível? O que que você recomenda? O direito bancário, ele proporciona 3 liberdades. Então, para o advogado que quer começar ou recomeçar tendo liberdade financeira, porque no direito bancário o banco paga o honorário de sucumbência e o advogado recebe, é diferente de outras áreas que tem o arbitramento dos honorários sucumbenciais, mas não se consegue receber, porque não consegue penhorar, a pessoa não tem nada no nome. Então, o direito bancário tem sim um retorno financeiro real, rápido e muito lucrativo. O segundo é a liberdade geográfica. E nesta liberdade geográfica combina muito com o seu conteúdo, que é o marketing. Por quê? Ele é o aliado número 1 da advocacia bancária, porque o advogado que atua no direito bancário, em ações contra bancos, ele pode morar em qualquer região
e também pode atender o cliente em qualquer região. É uma advocacia 100% online. A prospecção de clientes é através das redes sociais, através do marketing, através do conteúdo informativo que é permitido pelo provimento 205 da OAB. Então, tem a liberdade geográfica. Hoje mesmo eu tenho mais de 6.000 alunos em mais de 9 países. Então, esses alunos que moram em 9 países, eles atuam trabalhando a advocacia no Brasil. Então, olha que interessante que é a liberdade geográfica do direito bancário. E a liberdade de tempo, porque dependendo da área jurídica que o advogado atua, ele trabalha sábado, domingo, feriado, 7 da manhã, vai uma carga horária puxada até 11 horas da noite, ele não tem tempo para ganhar dinheiro, porque ele fica tão no mecanismo de tanto trabalho que ele não tem tempo da liberdade de tempo, ele não tem tempo para a família, ele não tem tempo para os filhos, dependendo da área que trabalha, é cliente ligando no final de semana, ele tem que atender um plantão, às vezes no sábado, domingo, um feriado. No direito bancário não tem isso, porque a advocacia contra banco são questões matérias ali, questões exatas, é um contrato, não há conflito em duas pessoas, é uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Então é muito gostoso de trabalhar. Então, tanto a pessoa que já tem uma experiência de anos, que está migrando para começar no direito bancário, é possível e você pode aprender do zero. Se for uma pessoa que acabou de se formar, o colega não sabe qual área atuar, se você quer ter liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade geográfica, não existe outra área tão completa quanto o direito bancário. Eu realmente eu escuto falar bastante de direito bancário, né, até conversas meio de corredor, vamos dizer assim, advogados comentando: "Poxa, eu ouvi falar que bancário tá indo bem, né, que tá interessante", né, e enfim, algumas matérias, situações interessantes nesse sentido. E você acha que seria possível, falando de números mesmo, a gente vê muitas promessas também, né, parece que é aquela história lá da grama do vizinho sempre é mais verde. Fala: "Poxa, bom mesmo agora é tal tese, bom mesmo agora é tal área", né. "Olha, uma forma de você faturar 1.000.000 na advocacia, rápido, fácil e sem muito esforço", né. A gente sabe que não é essa a promessa do direito bancário, é uma área promissora, lucrativa, mas você acha que seria possível faturar bons honorários? É uma área, que traz lucratividade mesmo, dinheiro no bolso? Acontece muito da morosidade do judiciário ou não? Ocorre acordos? Enfim, falando de dinheiro no bolso, de uma forma bem prática, você acredita que é uma área que o advogado deve dedicar uma atenção? Eu não só acredito, como eu vivencio e eu respiro e aproveito desse financeiro todos os dias no meu escritório físico. O direito bancário, um único cliente, às vezes o advogado ele tem uma crença que o cliente está endividado. E se ele está endividado, ele não tem dinheiro para nada, ele não vai ter condições de pagar os honorários, né? E isso é um grande erro, porque esse cliente endividado é o cliente mais lucrativo da advocacia bancária. Um cliente endividado, vamos supor que ele é um aposentado do órgão, da entidade do INSS. Então, um cliente aposentado pelo INSS, que recebe um salário mínimo, ele tem no mínimo, isso a gente pega na prática diariamente no meu escritório, mais de 10 a 15 empréstimos. Isso eu estou falando de empréstimos ativos e inativos. Então, um cliente que recebe um salário mínimo, ele é um cliente que tem muita negociação com o banco. Seja refinanciamento, portabilidade, cartão de crédito, empréstimo pessoal, seguros. Esse cliente ele é a maior vítima dos bancos. E o advogado que conhece a fase bancária investigativa, que conhece uma análise verdadeiramente de um SCOM, que é esse histórico do consignado desse idoso, ele consegue distribuir com um único cliente mais de 10 a 15 ações. E eu não estou falando de ações em massa e muito menos em uma advocacia predatória. Eu estou falando em 10 ações que cada ação o advogado vai utilizar um cálculo pericial bancário e vamos supor que esse daqui é contra o banco Y. Nesse banco Y, ele diz que está cobrando uma taxa de juros X, mas eu comprovo pelo cálculo que ele está cobrando uma outra taxa. Então, a gente consegue uma ação, por exemplo, de descumprimento contratual.
Nesse outro contrato, eu descubro que é ação de juros abusivos. Nesse outro, eu descubro que é uma venda casada. Nesse outro, eu descubro que é uma fraude. Então, são 10 ações, ou mais, muito mais, 10 teses diferentes. Não é 10 teses para um único contrato, e sim, cada Uhum, contrato você vai ter diversas ações para que você entenda esse contrato, qual tese é a mais assertiva. E aí você vai ter um único cliente, 10 chances. E não tem como dizer que tem procedência em tudo, porque nós estamos num meio jurídico, né? Mas sim. também garanto que tem muito mais procedência do que improcedência se trabalha da forma certa. Um termo aí que a gente usa no nosso escritório é mais de 80% é o acerto. Então, de 10 ações que nós distribuímos, 8 nós fazemos acordo e temos procedência. As demais a gente trabalha recurso, ou a gente pode também redistribuir aquela ação com uma outra tese. Às vezes a gente distribui uma ação de fraude, o banco apresenta o contrato devidamente assinado na contestação. Foi uma ação errônea, eu posso redistribuir agora uma revisional daquele contrato que foi apresentado. Então, olha o tamanho da oportunidade que se tem apenas na advocacia bancária. Então, isso é dinheiro, cada ação é dinheiro, né? E no meu escritório eu divido em público A, B e C. Tem um cliente que pode me pagar à vista, tem um cliente que pode me pagar parcelado, que é uma recorrência. Então, por exemplo, eu tenho 100 clientes que podem me pagar uma parcela de R$ 100. Eu tenho um fixo de R$ 10.000 por mês ali. E tem o Hum. cliente que é o público C, que só paga ao final. Todos eles eu cobro a consulta jurídica, eu cobro o cálculo pericial bancário, que o advogado pode elaborar o cálculo para poder identificar as ilegalidades daquele contrato, bem como eu cobro a porcentagem ali, que varia entre 30% a 35% no êxito daquele acordo, daquele sentença, daquela redução de juros, né? O direito bancário pode trabalhar tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então, é muito cliente, cada cliente, múltiplas possibilidades, e isso não existe comprovadamente em nenhuma outra área jurídica, apenas no direito bancário, com uma ressalva: tem que saber trabalhar. Porque se achar que é ação em massa, que é copiar uma petição na internet e que tudo é tese de juros abusivos, não vai ter uma advocacia tão lucrativa, vai ficar iludido com uma tese que talvez ela caiu em desuso. Tem que usar as teses Hum. corretas nas metodologias corretas. Ah, isso é muito interessante, porque às vezes o cliente, o, o advogado, né, ele ficou sabendo dessa notícia, não, vou ver, vou pegar o modelinho pronto, fiz lá, poxa, saiu, deu improcedente, ou outro, peguei um cliente ali que, sei lá, sumiu, ficou inadimplente, não, que furada, esse tal do direito bancário é uma furada, mas na verdade ele não soube fazer. E uma coisa que você me falou e chamou bastante atenção é com o mesmo cliente conseguir eh, ações diferentes, né, então isso é ótimo, né, porque, existe um custo de manutenção por cliente, vamos dizer assim, que é o custo de você se comunicar, cadastrar num sistema, acompanhar, e para cada 10 ações, você tem 10 clientes diferentes, são 10 reuniões diferentes, são tudo vezes 10, né, são 10 boletos diferentes, são 10 cobranças diferentes, né, e no mesmo cliente tendo um potencial, né, de multiplicar os números de ações, isso é muito interessante. Um só cliente comprar é como se fosse um cliente comprando vários produtos, né, isso é muito bom. E como atrair esses clientes? E além disso, né, é bem provável que logo menos, mais à frente, ele possa vir a ter um outro problema, né, e como manter esse cliente também. Você teria alguma dica para tanto atrair e como manter esse cliente na base? Eu digo que o direito bancário, ele vai o oposto de todas as outras, estratégias de marketing para a advocacia. Nas outras estratégias de marketing de outras áreas, o cliente google o problema. Ele vai lá no Google, como resolver isso? Aí aparece os patrocinadores, né, os anúncios dos escritórios que estão ali no Google, né? Esse cliente ele procura a solução para o problema dele nas redes sociais. O direito bancário, ele é o oposto. Enquanto em outras áreas o cliente está lá buscando um profissional, o direito bancário nem sabe
O cliente idoso, o cliente da advocacia bancária, ele nem sabe que ele tem aquela ilegalidade no contrato. Ele nem sabe se o banco está cobrando certo ou errado dele. Então, o nosso trabalho, ele é um pouco diferente. Como que nós fazemos? Marketing jurídico é indispensável, conteúdo informativo. Então, o profissional ele precisa ter uma rede social bem estruturada e ele precisa investir, ele obrigatoriamente precisa investir em conteúdo informativo inicialmente. Então, preparar um conteúdo mostrando um caso prático de abusividade, de venda casada, de seguro, de tarifa indevida na conta do aposentado, que não se pode cobrar. O idoso, o cliente, que é o cliente do banco, ele acha, né, tem aquela crença que banco cobra certinho. Só que banco não cumpre com o contrato e ele não sabe disso. Então, o nosso dever profissional é conteúdo informativo. Tem que investir em marketing. Faça o marketing através das redes sociais, do Instagram, do Facebook. Os idosos conectam, clicam no link, se tornam nossos leads, sim, porque eles estão conectados. Sabe por quê? Hoje, as contratações de empréstimos também são digitais. Né? Os idosos, eles pegam o celular e faz a selfie para contratar um produto online com o banco, uma contratação digital. Então, se o banco consegue abordar o cliente, mesmo um cliente analfabeto funcional, e ele contrata um empréstimo online, o advogado ele tem muito mais facilidade de levar um conhecimento para esse mesmo cliente. E sabemos que a rede social ela entrega exatamente para aquele público-alvo, para aquele cliente que precisa daquela informação relacionada aos abusos bancários. Então, esse item ele está dentro da liberdade geográfica. Então, o advogado ele pode ser de Minas e atender o cliente na Bahia. Ele pode ser de Minas e atender um cliente em Mato Grosso. Só que ele vai ter esse cliente através das redes sociais, através do conteúdo informativo que ele vai disponibilizar nessa região, nesse raio ou estado. Ele pode escolher aonde ele quer atingir esse conteúdo informativo para ele prospectar esse cliente. Né? E fica muito legal trazer também essa informação que se fosse em outra área, um cliente é um lead, e no direito bancário a gente enxerga de outra forma. Um cliente, ele é proporcional a 10 leads, porque ele é mais de 10 ações com o único cliente. Então, ele é Uhum. o menor custo de prospecção que tem, né? Falando aí de marketing jurídico, de tráfego pago, de prospectar esse cliente. Então, são aliados, né? Então, investir em conteúdo informativo, investir numa rede social bem elaborada, bem estruturada. Por quê? Porque o nosso atendimento é pelo Zoom, é pelo Meet, é por uma chamada de vídeo no WhatsApp, e nós trabalhamos com atendimento humanizado. Então, se você está bem estruturado, bem apresentável, quando esse cliente tiver o primeiro contato com o advogado, porque nós atendemos todos os nossos clientes com uma chamada, para provar que nós fizemos um atendimento àquele cliente, gravamos aquele atendimento para quê? Que quando tiver sucesso vão vir os ataques das advocacias predatórias. E se nós trabalhamos certinho, temos todo o passo a passo bem elaborado, todo registrado, não temos esse risco, né? Então, mesmo que eu trabalhe em Minas e atenda um cliente no Mato Grosso, nós fazemos o atendimento desse cliente, registramos, e quando nós estamos com toda essa estrutura bem organizada, isso vai elevar a nossa autoridade. E quanto mais autoridade você mostra para o seu cliente, quanto mais autoridade o seu cliente se sente mais seguro, mais você pode cobrar dos seus honorários. Melhor é a valorização quando você for precificar os seus honorários. Sim, uma coisa bem interessante que você falou é usar as redes sociais, porque é um tipo de área que você vai ter que ensinar o seu cliente a te contratar. Então, aconteceu já em algumas outras áreas também, que a pessoa tem o direito, tem o benefício, só que ela nem sabe. Aí ela não vai buscar no Google, obviamente. Então, através do marketing informativo, você começa um relacionamento ali através de uma jornada de aprendizado e descoberta, de consideração do problema, de consideração da solução também, né? E aí você vai, através da produção de conteúdo, ensinando o seu cliente a te contratar. Muitos advogados se frustram também. Você falou ali do tráfego pago, porque muitos advogados vão fazendo conteúdo. Puxa, fiz um vídeo, cadastrei lá, ficou legal, mas, poxa, não deu em nada. Ninguém me procurou, só os meus amigos, o pessoal mais chegado deu uma curtida. Eu sei que é para dar uma força, né? Ah, esse negócio não funciona. E tem um detalhe aí.
Se você só cadastrar o seu conteúdo na rede social, beleza, ele está lá cadastrado. A rede social não te cobra nada para que você cadastre lá e deixe na vitrine. Agora, querer que esse conteúdo, você que está começando agora, chegue já até o celular daquele senhor, daquela senhorinha, opa, aí já, a gente já está falando de uma outra coisa. Aí já é distribuição do conteúdo. Uma das formas é através do tráfego pago. Às vezes, com um pequeno investimento, você consegue fazer com que aquele vídeo, aquela informação, aquela postagem chegue até o celular do cliente. Então, tem muitos advogados que desanimam porque eles começam a fazer o conteúdo e faz legal, e dá um trabalho, tem que gravar, regrava várias vezes, né. Às vezes tem uma questão de perfeccionismo também, timidez, enfim. Ele vence tudo isso, e aí fala: "Poxa, não deu certo. Fiz por um tempo lá e não deu certo, fez por pouco tempo também". Então você, quando você começou nessa produção de conteúdo, você sentiu que foi uma constância, um insistir, que daí isso aí foi tomando proporção? Você fez em algum momento ou faz em algum momento, faz uso ali de tráfego pago também? Se puder comentar um pouco sobre como que foi esse posicionamento na internet. O meu Instagram do escritório físico, ele não tem nem muito engajamento. Por quê? Nós nem utilizamos ele, porque o cliente da advocacia bancária, ele não está no meu Instagram, ele não está lá vendo meus stories, nem curtindo as minhas fotos e nem os reels. Nós elaboramos um vídeo específico, né? Eu posso até falar uma cópia aqui para quem está nos assistindo já anotar. Então, eu faço um vídeo mais ou menos assim, ó. Opa, vamos lá. Vamos lá. Então eu pego o celular, né, às vezes se for preciso gravar 5 vezes, grava, mas faça com a copy certinho, porque a pessoa que vai assistir esse conteúdo informativo, ela precisa entender a informação e pensar assim: "Nossa, será que o meu empréstimo está com juros abusivos? Nossa, eu tenho um monte de empréstimo, vou clicar aqui para me saber mais". Ela tem que ter essa vontade de dar o cliquezinho. Então não pode ser algo que você gosta, tem que ser algo que é interessante para a sua audiência, né, para o seu Uhum. público, para o idoso que vai clicar. Então tem que ser, às vezes, uma linguagem simples, às vezes nem ter tanto juridiquês. Eu tenho um vídeo que eu pego uns extratos bancários e dou uma chacoalhada, assim, nos extratos bancários, porque para chamar a atenção, porque a pessoa vai falar: "Nossa, extrato de banco". Eles sabem o que é, conseguem se conectar através do arquétipo, né. Então, por exemplo, uma das copies que para mim é muito sucesso, né, na minha área, eu faço assim: "Você que é aposentado ou pensionista do INSS e tem empréstimos, o banco mente para você e você nem sabe. Sou Monalisa Crepe, advogada contra bancos e trabalho nas ações de juros abusivos. E vejo no meu escritório diariamente bancos que cumprem diferente do que pactuam com os seus clientes. Às vezes a taxa de juros ele alega que é a menor do mercado, mas na prática está cobrando a maior taxa do mercado. Para fazer uma análise, procure sempre um advogado de sua confiança, um advogado que entenda da advocacia bancária. Pronto, não é clicando aqui, estou na promoção, isso não pode. Mas Sim. quando você leva esse conteúdo, ele se sentiu seguro com essa informação com quem? Com o advogado da esquina? Não, com o Uhum. advogado que acabou de levar para ele esse conteúdo informativo. Aí nós colocamos o link do WhatsApp. Então, a hora que ele clica para saber mais, já fica uma flechinha, às vezes até piscando assim, né, ou toda aquela ediçãozinha, e aí esse cliente ele já cai no WhatsApp do meu escritório físico. E Sim. nós investimos bem pouquinho. Então, às vezes, R$ 10 por dia traz aí cerca de 40 a 50 clientes, e aí a gente já tem às vezes até que pausar. Por quê? Porque não dá para você atender esse quantidade de clientes às vezes em um mês, porque um cliente não é uma ação, são mais de 10 Sim. ações, então aí tem que começar a ter uma equipe. Você vai ter que prospectar esse cliente, mas também vai ter que saber pausar para que você consiga atender essa demanda, depois desafogar essa demanda para entrar novos leads, novos clientes, né. Mas nós Sim. geralmente deixamos, mês sim, mês não, uma semana de campanha ativa. Aí a gente faz o atendimento daquela, né, daquela galera, daqueles clientes, depois daquele atendimento a gente já dá entrada nos processos, trabalha a fase investigativa, pronto, deu uma desafogada, aí a gente faz uma nova campanha. Então a gente não precisa ficar ali alimentando. Temos campanhas também que não são em vídeos, que são em imagens, dados bem simples, sem muita arte. Quanto mais simples, mais conecta, principalmente com o público da advocacia bancária. Então, temos também esse tipo de campanha.
E o direito bancário são várias, áreas dentro do próprio direito bancário, né. Então, por exemplo, tem direito bancário de busca e apreensão de veículos. Então, se o advogado estiver trabalhando só com esse nicho do direito bancário, ele vai levar um conteúdo de busca e apreensão de veículo. Então, tem crédito rural, outro subnicho, crédito imobiliário, outro subnicho, crédito consignado, cartão de crédito, RMC e RCC, outro subnicho. E aí, cada subnicho é um script, é uma informação diferente para aquele público que tem aquele mesmo tipo de produto contratado, né? O script de busca e apreensão em veículo, ele tem que ir para o cliente que tem um carro financiado. Então, essa Uhum. linguagem, né? Ter a linguagem certa, com a comunicação certa, para poder ter esse lead quente, digamos assim, né? Para ele clicar e realmente ter interesse em contratar o escritório. Sim, isso aí eu achei sensacional você compartilhar com os colegas, porque a dor dos advogados é muitas vezes isso, fazer o conteúdo. Isso que a gente fez agora, né, e você fez de forma brilhante, né, de pegar o celular e gravar, né, para muitos advogados eles, nossa, não consigo fazer um vídeo assim, né? Nossa, a doutora Mona Lisa ela nasceu para isso, ela é muito boa, né? Mas bom você se torna, eu sempre falo isso. Então depois de com certeza, você teve que regravar várias vezes, até o ponto de, poxa, até memorizei mais ou menos a lógica do script aqui. Então, primeiro vencer esse medo, né, esse perfeccionismo e gravar e executar. E se não ficou muito bom, o próximo vai ficar, né, depois faz uma outra versão, mês que vem, semana que vem, e vai fazendo. Mas só que mesmo assim, muitos advogados fazem, cadastram lá, falam: "Poxa, não deu nada, ninguém me procurou", e faltou justamente isso, R$ 10, faltou R$ 10 para você colocar ali na rede social vive de quê? Por que que vale milhões, bilhões, né, na bolsa? É justamente porque é uma área de vitrine para você ter visibilidade, ter acesso a pessoas, né. As pessoas não pagam nada para usar a rede social, porque elas são o produto. Elas são o produto. E a rede social vive de anúncios. Então, você considera, advogado, colocar um pouquinho de valor ali no tráfego pago para ter visibilidade desse conteúdo, porque senão é a mesma coisa que mandar fazer cartão de visita na gráfica e colocar na gaveta. Se esse cartãozinho não chegar até a mão do seu cliente, nada acontece. Então, se esse vídeo que deu um trabalhão para fazer, que você se superou, você só cadastrou lá, você só salvou na rede social e acha que está feito o trabalho, não. Você colocou esse cartãozinho na gaveta. Então, considere sim fazer um pequeno investimento de tráfego pago para conseguir ter mais, visibilidade nesse conteúdo, e aí sim as coisas vão começar a acontecer. Então você advogado que já tentou fazer, não deu certo, vamos tentar de novo, fazendo do jeito certo, né. Fazendo do jeito errado vai dar errado mesmo, né. E da mesma forma, a gente acabou dando uma dica de marketing, de atração de clientes, o dia a dia da advocacia. Também por não conhecer, eu acredito que os advogados devem dar umas bobeiras aí, né, fazer alguns procedimentos errados e aí se frustrar talvez com o direito bancário. Talvez essa questão ali de, peguei cliente, ele ficou inadimplente, sumiu, né, mas será que você não fez uma coisa errada? Será que você não fechou com um cliente que não era qualificado, que você deveria ter selecionado melhor? Enfim, você consegue perceber, eh, nos outros colegas que estão talvez começando no direito bancário, talvez erros que eles, são mais comuns, que eles acabam cometendo por não ter tanta experiência, não sabendo os caminhos, você consegue perceber alguns erros frequentes dos outros colegas? Eu consigo até pela minha própria jornada. Quando eu iniciei, eu atendia parente, amigo, dava olhadinha de graça, e esses são as pessoas que mais me deram problemas, porque não pagam, né? Assim, ah, você é minha parente, você está fazendo para ajudar a família. Né, ou um amigo: "Ah, mas você é minha amiga, só deu uma olhadinha, então eu não vou pagar". Então a gente não tem que eu falo assim, eu demito o cliente, começou a dar trabalho, começou a desconfiar do escritório, para que então que está contratado, sendo que tem lá uma linha de clientes, uma fila aguardando atendimento de pessoas que querem o nosso trabalho. Então, o advogado ele também pode demitir o cliente, vai lá, fala: "Não, não quero mais trabalhar para você", né, trabalha para o cliente que tem, confiança no trabalho, que valoriza o seu trabalho. Então, hoje, no meu escritório, eu seleciono os meus clientes e eu posso selecionar, porque na advocacia bancária é tanto cliente que a gente pode falar assim: "Ah, se esse cliente já está dando tanto problema já no atendimento, imagina quando você distribuir Uhum. a ação
Ou se tiver uma improcedência, imagina como que vai ser. Então eu já percebo ali já no atendimento. Por isso que eu gosto muito do atendimento humanizado. Já na inadimplência, eu não tenho inadimplência. A advocacia bancária, ela é uma advocacia de zero inadimplência. Sabe por quê? Porque eu sei que um cliente vai ter diversas ações, porque eu seleciono os clientes que eu vou atender. E o cliente, ele tem gratuidade, porque a maioria são idosos que recebem um salário mínimo e o líquido deve ser menos de R$ 500. Então a Uhum, gente não tem risco, o cliente não paga sucumbência recíproca, não trabalhamos ali colocar o cliente numa litigância de má-fé, porque é um trabalho, através de cálculo pericial, de tese bem elaborada, é um trabalho gourmet, não é uma ação em massa, um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aquele cliente, mesmo que ele seja o B, que ele vai pagar o boleto, e algum mês ou outro ele não conseguiu pagar aquele boleto, no nosso contrato de honorários, nós colocamos que quando sair o primeiro acordo, a primeira sentença, o primeiro valor a receber, aquela cláusula nos autoriza a verificar o financeiro do cliente, se ele estiver inadimplente de alguma forma, com atraso de algum boleto, ali mesmo a gente já faz o acerto de contas. Então, a gente já deixa tudo bonitinho para depois prestar a conta para o cliente e passar o que é parte do cliente. Então, isso é zero inadimplência. E eu sei que um cliente eu não vou ter 100% de improcedência, né? Tem que uhum, falhar muito para ter isso. Tem que ser uma pessoa totalmente despreparada para ter 100% de improcedência. sim. Então, no início, quando eu dava olhadinha, eu não estava valorizando o meu trabalho, porque a olhadinha leva tempo, você é cobrado pela olhadinha. Se você der uma olhadinha, às vezes a pessoa até te critica pela informação que você deu, achando que você não deu uma informação certa, que foi de graça. Então, o advogado que tem autoridade, coloca preço no seu trabalho, ele tem mais valor. O cliente que paga você pelo seu trabalho, ele te valoriza mais do que aquele cliente que o advogado acha que está fazendo um favor. Porque as Uhum, pessoas é como se elas se sentissem humilhadas quando tem alguém fazendo um favor para ela. Parece que é inconsciente, e aí às vezes é o cliente problemático. Então hoje, eu não atendo, pessoas muito próximas, até para não atrapalhar o vínculo de amizade, para não ficar aquele negócio chato, né, então eu seleciono os meus clientes, e eu tenho bons clientes, por quê? Porque eles passam através de uma análise da fase investigativa, através de uma análise do atendimento humanizado. Por quê? Porque eu não preciso passar por aquilo lá no início, que é atender todo mundo, ficar ali implorando para o cliente problemático para não sair do escritório, por quê? Porque está despreparado, acha que não tem outros clientes para substituir aquele. uhum, Então, quando a gente faz dessa forma, a gente tem uma lista, uma carteira de clientes, que são clientes que valorizam, confiam, são clientes lucrativos. E o mais interessante da advocacia bancária é que o cliente não para de fazer empréstimo. Mesmo que você uhum. tenha uma ação procedente, você fez acordo, o banco, com as suas técnicas de marketing, vai conseguir abordar aquele cliente e vai contratar novos empréstimos. E se você fez um bom trabalho para esse cliente vai voltar em você. Então, esse cliente, ele é recorrente. Ele vai ser cliente do banco a vida toda e nós vamos ser advogado desse cliente a vida toda. Então você tem uma carteira boa de cliente. Então no início, mesmo que seja o início, não tenha medo de precificar os seus honorários. Não tenha medo de cobrar a consulta jurídica. É valioso o seu tempo, você estudou para estar aí dando uma informação para o cliente, para o consumidor. Então, a partir do momento que o advogado tem essa visão de valorizar o seu trabalho, dinheiro, escassez não será mais o problema para ele. Sim, essa questão da insegurança, não só na hora de fazer os vídeos, né, do marketing, de aparecer, mas insegurança na hora de cobrar também. Porque eu sempre digo, ninguém compra aquilo, né, ninguém vende, né, na verdade, aquilo que não compraria. Então, na cabeça do advogado, "Ah, não, mas isso é muito simples. Não, mas dá uma olhadinha. Ah, é rápido, eu consigo ver ali". Rápido, claro, depois de, passar 5 anos indo todos os dias numa faculdade, depois de "X" anos de experiência prática, aí se torna rápido, com certeza. Então, o advogado realmente tem que se valorizar. E a gente já teve algumas experiências com eventos. A gente fazia alguns eventos presenciais, até junto ao Sebrae, e era impressionante, você fazia um evento gratuito, beleza, 100 inscritos, aparecia 10. Era de graça. Ah, qualquer coisa que aparecer, não vou, né, se eu não ir, não perco nada mesmo, você não valoriza aquilo que é gratuito. Aí você fazia o mesmo evento, uma taxa nem que seja simbólica,
ó, vai ser R$ 30 a inscrição, né, beleza. 20 inscritos, beleza, 18 apareciam, né, então, a pessoa se compromete, fala: "Não, já que eu paguei, agora eu vou ir". Então, é isso, aquilo que você não nada custa, né, então, né, nada vale. Então você deixa aí, não dá valor, realmente isso aí que você falou é muito importante para o advogado considerar. Talvez um outro erro também, para quem não tem experiência no bancário, é pegar ali, sei lá, no Jus Brasil ou em qualquer lugar ali, um modelinho pronto e falar: "Não, já entendi, já vou pegar aqui juros abusivos, peguei aqui uma petição aqui, beleza. Vou começar a falar sobre isso, o cliente que chegar, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou mudar o nome e vou executar". Talvez esse também seria uma boa forma de fazer tudo errado no direito bancário? Esse é o maior erro do advogado, porque a advocacia bancária tem uma ação que ela virou moda, que é o RMC. E eles acham que essa é a única tese. O cliente foi enganado, achou que estava contratando consignado e contratou um cartão de crédito. Aí você pesquisa no Google, só tem improcedência e peças exclusivas de ações que são em massas desse produto. E aí o advogado copia a peça procedente do colega, que sabe o cálculo pericial bancário, que trabalhou a fase investigativa, que teve um atendimento humanizado, que entende exatamente qual é a tese daquele cartão de crédito RMC, daquele cliente específico. E aí ele toma uma improcedência e fala que não funciona. Então, é porque ele não vivenciou que a história daquele contrato levou àquela tese. Então, o cartão de crédito RMC, ele tem mais de 12 teses e as pessoas não sabem disso. Eles pegam uma única e saem metralhando essa tese, achando que vai acontecer um milagre. E esse advogado ele está fazendo da forma errada e por isso ele vai ter resultados nesse mesmo patamar. Agora, se ele estuda, se ele sabe exatamente quais são as teses que ele vai trabalhar ali no RMC, são mais de 12 opções. Às vezes ele poderia usar a tese certa, ter um sucesso e ele usou a tese errada. Eu, por exemplo, tenho acordos de RMC que é R$ 40.000. Por quê? Porque a gente utiliza a tese certa. Né, então, no direito bancário temos acordos muito grandes, bancos descumprem liminares, então se você trabalha da forma correta, você vai ter um retorno lucrativo muito grande. Se você trabalha da forma errada, no Ctrl C, Ctrl V, lamento dizer, mas não vai andar, não é o direito bancário que é lucrativo, é o advogado que é expert em direito bancário, é diferente, é aquele que realmente conhece o produto, sabe diferenciar refinanciamento, portabilidade, compra de dívida, então, o advogado, ele não tem que ficar na ilusão, ele tem que ter autorresponsabilidade e entender exatamente do trabalho que ele está atuando. Não podemos Legal. brincar de advogar, né? Não, muito legal. E para saber mais sobre essas teses, você tem, inclusive, talvez um treinamento? Você ajuda advogados nesse sentido? Tem alguma mentoria? Enfim, se tiver, fica à vontade aí para já compartilhar para o pessoal conhecer. Até deixa já como que consegue te entrar em contato contigo, talvez um Instagram. Fica à vontade aí, doutora. Quem quiser acompanhar, saber do zero o direito bancário, eu ensino do zero, mesmo que é jovem advogado, advogado mais experiente, todos aprendem do zero até o cálculo pericial bancário. Porque quando eu trabalhava dentro do banco, eu aprendi a verificar o cálculo pericial mesmo. Então, o advogado ele não precisa terceirizar esse serviço, e sim recebe por esse serviço prestado. Então, eu ensino do zero ao cálculo pericial bancário. Hoje eu tenho mais de 6.000 alunos em mais de 9 países. Eu tenho pós-graduação e MBA disponível para o advogado que deseja se matricular, ser aí pós-graduado em direito bancário e ter um MBA, inclusive é o primeiro do Brasil nessa área de Legal. gestão de advocacia bancária, né? E o meu canal do Instagram é @monalisacrepe. Pode se inscrever lá no meu canal, acompanhar os meus conteúdos gratuitos, os meus stories, participar dos meus eventos, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de compartilhar o conhecimento. E eu tenho diversos alunos que só com os meus ensinos gratuitos já tiveram liminares deferidas, já tiveram sentenças procedentes, e isso faz parte do aluno, né? Conhecimento é uma coisa, agora conhecimento mais ação, aí se torna um resultado. Depende do meu trabalho em compartilhar o conhecimento, mas também depende do advogado em filtrar esse conhecimento, melhorar, testar,
validar, trabalhar da forma certa para que os resultados também fluam. Eu gosto muito de uma frase do Joel J, que ele fala assim que não se pode fazer 2.000 coisas ao mesmo tempo. E tem muito advogado fazendo 2.000 coisas ao mesmo tempo, ou seja, fazendo civil, criminal, trabalhista, previdenciário, faz tudo, todas as áreas ao mesmo tempo. E aí ele não Uhum. tem um resultado. É muito melhor fazer 2.000 vezes a mesma coisa para ter mais resultados. E é o que eu faço. Eu faço 2.000 vezes ações bancárias, no sentido de respiro o direito bancário, vivencio o direito bancário, eu trabalho com o direito bancário, e isso me torna melhor a cada dia, porque tudo que nós colocamos foco prospera. Então, às vezes, o advogado não está tendo dinheiro, trabalha, e não está tendo tanto dinheiro, porque está fazendo tanta coisa que talvez não é a estratégia lucrativa e está deixando, às vezes, está de olhos vendados para uma área que talvez, se ele migrar, ele vai atingir as 3 liberdades: tempo, financeiro e geográfico. Eu ensino tudo isso no meu Instagram. Excelente. Vamos deixar aqui também na descrição desse episódio, o Instagram da doutora Mona Lisa, para você acompanhar lá, vale muito a pena. E eu compactuo desse pensamento que realmente, para você se tornar excelente em algo, é na repetição, né? E os excelentes que são os profissionais mais bem valorizados. Imagina se o Neymar jogasse bola de manhã, futebol, aí ele joga vôlei à tarde, ele faz natação, ele faz de tudo, né? A gente não estaria pronunciando o nome dele aqui. Ou até mesmo na música, né? Pensa em qualquer cantor, cantora famosa aí. Ele canta sempre aquele estilo, toda semana tem show, toda semana canta a mesma música, né? Quem canta todas é o camarada que toca ali no barzinho da esquina. Quem ganha mais? O camarada do barzinho da esquina que toca todas ou esse cantor famoso que veio na sua cabeça? Qual que é a diferença dos dois? Repetição. Repetição. É na repetição que mora a excelência e é ali que mora os maiores honorários. Achei demais o nosso bate-papo, doutora Mona Lisa, já caminhando para o final. Faltou a gente falar alguma coisa? Quer deixar uma dica final para o pessoal? Fica à vontade. O microfone é seu. Eu quero deixar que a informação sobre a nova era da advocacia bancária, né? Antes, no entendimento do STJ de 2008, era uma interpretação a respeito do direito bancário. Então, eu quero quebrar essa crença limitante, porque hoje nós estamos vivenciando uma nova era da advocacia bancária. Então, vale a pena. Eu quero muito te ajudar para que você tenha a sua liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo juntamente com o marketing, né, que são 2 aliados que andam grudadinhos, são indispensáveis, eles precisam estar juntos para que você acelere, potencialize e tenha resultados extraordinários. Então, se tem um conselho do fundo do meu coração para você advogado que quer ter sucesso, o seu sucesso é o meu sucesso, fico feliz com o sucesso dos colegas, é estar dentro do direito bancário. Me coloco à disposição, meu Instagram eu tiro dúvidas, estou sempre à disposição para compartilhar aquele conhecimento que vai fazer a diferença na sua advocacia. Muito Maravilha, obrigada. maravilha. Eu que agradeço. E para encerrar, vou te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com direito bancário, mas tem tudo a ver contigo. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem lá para Mona Lisa ainda criança, o que que você falaria para ela? Preste atenção em todas as dificuldades. Todas as dificuldades traz para a gente uma mensagem que talvez a gente não entenda naquele momento. Eu passei a ver os detalhes aonde eu não enxergava nada. Eu era cega, às vezes, diante de algumas dificuldades. E todos os meus aprendizados foram dentro desses desafios. E observar é muito importante para evoluir. Sim, um excelente recado e tem tudo a ver com a sua história. Começamos esse episódio falando de uma situação bem delicada com seu pai. Ainda bem que não ocorreu nenhuma nada mais grave, né? Mas deste problema estamos aí. Olha onde chegamos, né? Então, é um baita recado também para o advogado olhar para os desafios, para as lutas, para os problemas e não olhar com um outro olhar se ali não mora também uma oportunidade. Um excelente recado, né, não só para
pequena Mona Lisa, mas para todos que nos acompanham aqui. E deixo aqui meu muito obrigado, doutora, muito obrigado também a você que está nos acompanhando aqui. Reitero mais uma vez o convite, você que está aí na sua advocacia, talvez andando em círculos, trabalhando muito, ganhando pouco, precisa fazer algo diferente para ter resultados diferentes, não deixa de conferir o link que está na descrição desse episódio para dar uma olhada como que a Bonafide pode te ajudar na expansão da carteira de clientes de forma ética e também não deixa de conhecer, conferir e já seguir lá o Instagram da doutora Mona Lisa. Mais uma vez, meu muito obrigado, doutora, um baita conteúdo, com certeza o pessoal anotou bastante coisa aí e vai colocar em prática. Eu espero que o pessoal vá visitar bastante aí o seu perfil também, te acompanhar. E, enfim, agradeço você que nos acompanhou aqui também e até o próximo episódio. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.